Seja muito bem-vindo ao meu canal Crimes Quase Perfeitos, porque não existe crime perfeito. O meu nome é Gabriele e se você não me segue nas redes sociais, aproveita e já me segue. Se inscreve aqui no meu canal e já dá aquele like. Eu estou com a meta de bater 500 inscritos aqui no canal até dezembro e se você puder me ajudar, eu te agradeço muito. Hoje daremos início ao segundo episódio do quadro Quem é o Assassino? Você é novo? Nesse quadro eu conto toda a história, dando todas as dicas e pistas, sem dizer quem é o culpado. Você tenta descobrir quem é o assassino. Você será o meu detetive particular. Pegue o seu cobertor, apague a luz e vamos para mais um caso. A nossa protagonista de hoje é a Crystal. Ela nasceu no dia 24 de novembro de 1980. Toda a sua infância, ela se criou no Colorado, que se localiza nos Estados Unidos. O nome do seu pai é Russ e o nome da sua mãe é Linda. A Crystal era uma menina muito carismática. Ela amava tudo que envolvia artes cênicas. Ela amava dançar. Quando tinha alguma peça na escola, algum coral, tudo que envolvia ciência, tecnologia, artes cênicas, ela estava no meio. Mesmo que nessa época a tecnologia ainda não era tão desenvolvida como é hoje, mas ela amava tudo isso. Por causa desse amor dela por tecnologia, o amor que o seu pai tinha por carros, muitos dos momentos que a Crystal estava com seu pai eram na garagem, vendo ele consertar os carros, vendo ele limpar, e ela ficava super empolgada, perguntando várias coisas a ele ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, aquele momento se tornou o momento deles dois, um momento de conexão entre pai e filha. E mesmo depois de adulta, ela não deixava de ir para a garagem conversar com seu pai. Em qualquer momento que ela tivesse um problema ou ela quisesse o conselho do seu pai, ela ia lá em busca daquele momento e daquele conforto. Como seu pai adorava esses carros mais antigos, cuidar desses carros, a Crystal também era levada para passear nesses carros. Então, além dela ter aquele momento legal, divertido com seu pai na garagem, ela ainda tinha um momento de passeio com ele. Crystal era uma menina muito dedicada aos estudos. Ela não estava com seus familiares ou no colégio, ela estava se dedicando a estudar. A sua matéria favorita era ciências. No ensino médio, ela conseguiu uma bolsa para uma faculdade muito boa, lá mesmo no Colorado. Mas ela decidiu trocar de faculdade, porque essa segunda faculdade tinha um curso de engenharia, que seria o curso que ela queria fazer. E a primeira faculdade não tinha esse curso. Entre o ensino médio e a sua tão sonhada faculdade, ela conheceu o Anthony, um rapaz muito doce, meigo e que sua família gostava muito. Eles mantiveram um relacionamento durante mais ou menos 11 meses, até a Crystal entrar na faculdade. O relacionamento não foi adiante, porque a Crystal estava focada na sua carreira, em crescer profissionalmente, e o Anthony não estava ainda nesse foco. 2 meses depois, ela conheceu o Daniel Krug. Quando ele foi na casa da Crystal, ele não enrolou, hein? Ele foi direto falar com os pais dela, pedir ela em namoro. E os pais perceberam que aquele seria o rapaz que pediria a sua filha em casamento. E eles estavam certíssimos. Eles se casaram em 2007 e tiveram 3 filhos. Uma menina, logo após um menino e logo depois outra menina. Ela estava em um dos seus melhores momentos. Ela tinha os seus 3 filhos, tinha o seu marido amoroso, carinhoso, dedicado. Ela já estava em uma empresa de tecnologia há 19 anos. Então, ela estava vivendo o seu melhor momento. Em 2023,
a vida da nossa protagonista, infelizmente, mudou. Como a Christie gostava muito de balé, artes cênicas, tecnologia, ciências, ela acabou influenciando os seus filhos a gostarem também. As meninas amavam dançar, participar dos teatros da escola. Já estava se desenvolvendo na área da tecnologia, porque a Christie estava com 43 anos e o seu esposo tinha coincidentemente a mesma idade que ela. As crianças foram muito bem preservadas neste caso. A partir de agora, a história da nossa protagonista começa a mudar. Em 23 de setembro de 2023, Daniel fez algo que a Christie não gostou muito. O Daniel, quando vinha chegando em casa, ele percebeu um homem abrindo a porta da sua garagem e ele pulou o muro e foi embora. Mesmo assim, o Daniel ligou para a polícia para que eles fossem conferir se o homem realmente tinha ido embora. Quando a polícia chegou, revistou todo o local e o homem não estava mais lá, mas eles sentiram falta da chave reserva da casa onde eles moravam. Christie ficou muito irritada, dizendo que o Daniel não era para ter deixado a porta da garagem aberta e fez ele trocar todas as fechaduras da casa inteira. O acontecimento passou e durante vários dias nada mais de estranho aconteceu. Dia 2 de outubro de 2023, aconteceu algo muito estranho, que nem a Christie entendeu. Enquanto ela estava fazendo o café da manhã das crianças para que elas pudessem levar para a escola, ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido, que dizia o seguinte: Oi, Christie, tudo bem? Eu estarei em Bowden semana que vem. Eu vou aí a cada 15 dias. Que tal nos encontrarmos? Assinado, Anthony. Era uma cidade próxima à cidade que a Christie estava morando. Christie ficou muito pensativa, porque o único Anthony que ela conhecia era o seu ex-namorado. Lembrando que a Christie teria terminado com ele há cerca de 20 anos atrás. Ele já tinha entrado em contato com ela algumas vezes, cerca de 3 a 4 vezes. Dizia que estava com saudade dela, que ainda amava ela, que ela era o amor da sua vida, que não conseguia esquecer ela. Só que todas as vezes a Christie dizia que já estava casada, que já tinha os seus filhos e que não tinha o menor interesse em voltar com ele. A última vez que ele teria entrado em contato teria sido em 2016. Mas como a Christie disse que não queria nada com ele, que já estava casada e com os seus filhos, vamos dizer que ele ficou um pouco chateado, a bloqueou e logo depois disso a Christie decidiu excluir o seu Facebook, dando por encerrado qualquer comunicação, não só com o Anthony, como com outras pessoas também. Acabou que ela decidiu não responder às mensagens desse Anthony. E no dia seguinte, ele mandou outras mensagens, dessa vez bem mais agressivo e nem um pouco educado. Dizia o seguinte: deveria ter vergonha de estar tão gorda, deveria dizer sim, oferecem piedade. Na verdade, era melhor você morrer logo e parar de fazer com que eu perca o meu tempo. Você engordou muito, o seu marido não deve sentir mais desejo nenhum por você. A Christie ficou totalmente em choque, porque não parecia que era o mesmo Anthony qual ela tinha namorado. Ela não imaginou que ele seria tão agressivo daquela forma. Depois desse dia, o Anthony não mandou mais mensagens, mas um tempo ele ficou em silêncio. Como depois desse dia ele não mandou mais mensagem nenhuma, a Christie não levou mais a sério, pensou que tinha sido só um surto, ele deveria estar alcoolizado, alguma coisa do tipo. Mas no dia 31 de outubro, em vez de ser uma mensagem, era um e-mail.
E esse e-mail vinha junto com a foto do seu esposo, onde o Anthony perguntava se aquele era o seu esposo e que ele não acreditava que ela estava casada com aquele homem. A Christian começou a ficar muito preocupada. Se antes já havia uma preocupação, agora ela entrou em desespero, porque não era algo mais virtual. Ele estava próximo do marido dela, da pessoa que ela mais amava naquele mundo todo. Nesse momento, ela decidiu pedir conselhos a seu pai e a sua mãe. Os pais da Christian aconselharam ela a ainda não ir até a polícia, e sim, se o fato continuasse acontecendo, ela iria recolher provas e levar até o delegado. Só que a Christian decidiu não esperar. Ela já começou a recolher provas, a imprimir todas aquelas conversas que ela tinha com ele, o e-mail que ele mandou, tudo isso ela juntou em um dossiê. No mesmo dia que ela recebeu aquela imagem, ela contou para o seu marido tudo o que estava acontecendo. Ele ainda não sabia. Percebeu que a situação estava escalando, porque antes era só virtual. Agora, o que me deixa mais curiosa, e deve deixar você curiosa também, é entender como Anthony conseguiu mandar um e-mail para ela se ele não tinha acesso a nenhum e-mail ativo. E como que ele conseguiu o número dela se ela não tinha um número cadastrado em nenhuma rede social? E se ele nunca tinha tido acesso ao número dela? Muito estranho, não é mesmo? No mesmo dia, ela falou para o marido dela o que estava acontecendo e mostrou a imagem para ele. Mas ele falou que naquele momento não teria ninguém ali. Ele estaria sozinho. Ela perguntou a ele se a câmera do carro dele estaria ligada. E ele, quando foi conferir, percebeu que quando ele mandou o carro para lavar, as pessoas que lavam o carro dele teriam desligado a câmera e não teriam ligado novamente. Então, infelizmente, não dava para ver se tinha alguém ao redor vigiando ele. No outro dia, ela já foi ver o detetive. O Wendell ficou impressionado como ela tinha conseguido recolher tantas provas e organizado tão bem. Parecia até que ela fazia parte da polícia, de tão bem organizado que aquele dossiê estava. No momento ela fala para o detetive que também já teria contratado um detetive particular e já tinha descoberto onde Anthony morava. O detetive tinha descoberto que o Anthony estava em Utah, seria outro estado. Como ela não sabia exatamente onde era a cidade que ele estava morando, por ele se mudar muito, ela não conseguia mandar nota judicial para ele. Ela queria impor uma medida protetiva para que ele não se aproximasse nem dela, nem da família. Só que o detetive disse a ela que, por enquanto, eles não tomariam nenhuma outra atitude. Não poderia chegar no Anthony agora e já o prender. Ele precisaria de mais provas que ele realmente seria quem estava perseguindo e ameaçando. Ele disse a Christian que iria primeiro quebrar o sigilo telefônico do Anthony, depois iria atrás dele. Mas ela ficou muito chateada, porque por ela, eles já iam naquele mesmo momento, não iria mais esperar. Só que não funcionava assim. Para quebrar o sigilo telefônico, demoraria um certo tempo, e ele não sabia quanto tempo isso iria demorar. Então ele colocou alguns policiais na casa da Christian, fazendo uma ronda para que ela ficasse mais segura. Mesmo com os policiais fazendo a segurança da casa dela, ela saiu chateada, sentindo abandonada pela polícia. Ela pediu uma arma, que seu pai tinha uma arma reserva, deu a atirar, colocou câmeras em lugares estratégicos dentro e fora de toda a casa. Tinha câmeras no seu carro e foram colocados também câmeras no carro do seu esposo.
tudo isso para que ela se sentisse um pouco mais segura. E a partir daquele momento, todos ao seu redor já sabiam da situação que estava acontecendo para com ela. Tanto que até o diretor da escola onde as crianças estudavam ficou sabendo. Era muito ativa, ela sempre ajudava nos projetos da escola, como ela gostava muito de dança. Quando o diretor descobriu isso que estava acontecendo com ela, ele chamou ela para que eles tivessem uma conversa. E ele disse que não ia precisar mais da ajuda dela e nem queria que ela fosse mais à escola. Ficou muito chateada, ficou muito triste, porque ela queria muito ajudar, só que ela entendia que era para a segurança das outras crianças e para a segurança dos filhos dela. O diretor estava com medo de alguém fazer algum mal a Christian ali dentro da escola e acabar atingindo algum aluno. Chegamos no dia 9 de novembro de 2023, a Christian precisou ir ao dentista. Logo após ela ter chegado em casa, ela recebeu uma nova mensagem. A mensagem dizia o seguinte: eu te vi entrar no dentista. Eu estava no lado de fora e você entrar. A mensagem tinha tanto cunho sexual que ela foi toda barrada e eu não sei o resto do conteúdo dessa mensagem. Exatamente quando recebeu essa mensagem, pegou e ligou para a polícia. O detetive mandou um policial lá para que fosse a interrogar. E além dela dizer que não tinha nenhum carro naquele local, ela achou que deveria ter alguma câmera no carro dela. Aí o policial foi e olhou todo o carro e percebeu que não tinha nenhuma câmera. Quando o policial disse que não tinha nenhuma câmera no carro dela, a Christian, que já estava nervosa, já estava muito preocupada, começou a se tremer toda e a sentir uma falta de ar horrível naquele momento, porque ela já estava com 1000 pensamentos na mente, sem saber realmente o que fazer. E a polícia naquele momento não tinha tomado nenhuma atitude ainda. Ela já vinha passando mais de 5 dias sem conseguir dormir. No mesmo dia, ela recebeu outra mensagem dizendo o seguinte: vou me livrar dele e assim podemos ficar juntos. Será muito fácil. Apenas preciso de um sinal seu e ele não voltará mais para casa. Ela avisou novamente ao detetive e no outro dia o detetive pediu para que Daniel fosse lá e eles pudessem ter uma conversa. Quando Daniel chegou, o detetive já ficou surpreso pela forma que ele chegou. Chegou um homem cabisbaixo, triste, que dizia que não sabia mais o que fazer, que não estava conseguindo proteger nem a própria esposa, que ele estava numa situação muito difícil. Dia antes, ele teria ido no mercado, uma lata caiu atrás dele e ele já estava desesperado, pensando que já seria alguém diferente. Ele, dia 13 de dezembro, Christian foi gravada chorando muito, olhando para fora do carro, como se estivesse pensando em sua vida e chorando bastante. Ela não estava indo para o trabalho porque ela tinha pedido folga do trabalho, mas a gente vê uma mulher cansada e desesperada, que já não sabe mais o que fazer. Infelizmente, ela não sabia o que iria acontecer no dia seguinte. No dia seguinte, como sempre, a casa seguia a mesma rotina. O Daniel teria levado o seu filho para o ponto de ônibus para que ele pudesse ir para a escola. Christian teria levado as suas 2 filhas para a escola e voltado para casa. Pouco depois, por volta das 9 horas, o Daniel teria saído e ela pediu para ele que ele fosse buscar as meninas logo após sair do trabalho, porque ela não iria conseguir buscar um encontro com o detetive. Nos minutos seguintes, o Daniel mandou mensagem para ela e nada da Christian responder. Ele já começou a ficar preocupado, porque era muito presente. Ele foi e ligou para Linda, a sua sogra, e ela disse para ele ficar tranquilo, que ela deveria estar fazendo alguma coisa. Só que o Daniel não ficou satisfeito e já ligou para a polícia,
pedindo que fossem fazer um teste se lá na casa dele estava tudo bem. Porque lá nos Estados Unidos, eles têm um teste de bem-estar, que a polícia vai até na sua casa para ver se está tudo bem. Só que ao mesmo tempo, a mãe dela começou também a ficar preocupada. Dirigiu à residência. Quando o policial chegou lá, estava tudo bem. Ele tentou olhar pelo vidro da garagem, ele não conseguiu porque a janela era muito alta. Então ele subiu no seu carro e conseguiu ver e viu uma moça caída, ensanguentada. E ele correu, arrombou a porta gritando polícia, polícia e já iniciou uma RCP nela. Ela não reagia. Ao mesmo tempo, ele começou a ligar para a ambulância, avisando que precisava de ajuda, que precisava de suporte e que tinha alguém machucado na residência. A ambulância chegou e que ele teria que abrir a porta da garagem. Os socorristas entrarem, a Linda, a mãe dela, chegou e já foi entrando. E ele disse, não, se afaste, se afaste. Mas aí já tinha sido tarde demais. Tinha visto que a sua filha estava caída no chão. Naquele momento, os familiares da Crystal começaram a chegar no local. E a mãe dela foi correndo para o esposo, dizendo, a minha filha está morta, a minha filha está morta, a minha filha não está mais aqui. E começou toda aquela comoção. E logo depois, eles começaram a escutar alguns gritos se aproximando e quando eles olharam para trás era o Daniel gritando, esta é minha casa, saiam da frente. Caiu no chão, começou a chorar bastante. Fosse um agente social lá dos Estados Unidos, começou a abraçar ele, a dizer que ela estava lá se ele precisasse de alguma coisa. E ele começou a dizer a todo momento que tinha sido o espião que estava espionando eles. E a todo momento ele parecia muito abalado, chorava muito. Ele foi levado à delegacia, não só ele, como todos os outros foram levados à delegacia. E ele no carro, a todo momento, ele não parou de chorar. Quando o policial viu Christian, pensou que ela só tinha levado uma pancada na cabeça, mas na realidade não. Quando os socorristas foram falar com a polícia, disseram que ela tinha levado uma pancada no peito. Então não seria caso de um acidente, ela realmente teria sido morta. A partir daquele momento, eles estariam investigando um assassinato. A todo momento, na delegacia, tinha que eu conto para os meus filhos. E esse momento aconteceu lá na delegacia, só que não foi filmado, lógico. O detetive conseguiu encontrar a placa de um carro no nome de Anthony. Descobriu a cidade que o Anthony estaria morando. Foram, em média, 8 carros de polícia para a casa do Anthony. Chegaram em peso, bateram na porta, o Anthony que eles entrassem. Eles pediram a identidade e todos os documentos do Anthony. O Anthony entregou. Eles perguntaram qual foi a última vez que ele falou com a Crystal. E ele disse que a primeira namorada dele, que ele falou com ela em 2016. Inclusive, ele estaria bêbado e teria ligado para ela. Depois ele até ligou de novo, pedindo desculpas. Os policiais perguntaram aonde ele estava horas atrás. E ele disse que teria ido em uma loja, que ele estava precisando de um moletom e que teria ido comprar. Ele até mostrou uma nota fiscal com o horário certinho. E a partir desse momento, os policiais ficaram confusos. Foram até a viatura fazer uma ligação para o detetive, dizendo que aquele talvez não seria um homem, porque não seria possível ele estar em 2 estados tão distantes num prazo tão curto de tempo. Eles também perguntaram o que ele fazia nos outros dias e ele disse que trabalhava e até mostrou vários pontos do trabalho dele que ele guardava, que talvez se ele não tivesse guardado, agora ele que estaria preso. Tinha como ele estar às 12 horas comprando o moletom e às 9 horas ele ter cometido aquele assassinato. Então o Anthony estava liberado, não teria como ele ser o assassino. Só que agora a polícia ficou sem saber o que fazer, porque eles estavam há 2 meses investigando e perseguindo um homem errado. E aí, vocês já sabem quem foi? Até agora, vocês só têm um suspeito? Ou será que temos 2 suspeitos?
E aí, meu detetive, você já sabe quem é o assassino? Se não, agora você vai saber. Enquanto Daniel estava sendo interrogado novamente, aquele sigilo chegou. Viram de onde estavam vindo as mensagens e os e-mails. Estavam vindo diretamente do trabalho do Daniel. Então, o assassino da Christian, todo momento, o stalker, era ele. Todo momento era o Daniel, sendo que era o Anthony. Para que o Anthony fosse preso no lugar dele. Mas Gabi, por que ele queria se separar da esposa? Por que ele queria que esse casamento perfeito acabasse? Gente, na verdade o casamento não era perfeito. Ele era muito agressivo com a mulher. E a mulher tinha pedido a separação dele, já dela, e o pai dela confirmaram para os detetives. Por isso que ele inventou toda essa história. Ele queria ser o protetor, tentando proteger a esposa dele. Eu não sei se de início o plano dele já seria realmente cometer o assassinato, ou realmente só dar um susto na Christian para que ela se apegasse a ele, que ela ia precisar de alguém para proteger ela. Mas como ele viu que a Christian não caiu nessa, ela mesmo abalada, ela se sustentou como mulher, foi atrás das provas, de tudo. Ele disse, não, realmente eu vou ter que acabar com isso. Daniel estava sendo interrogado no mesmo momento que foi quebrado o sigilo telefônico. E ele não tinha ideia que a polícia já sabia que tinha sido ele. A polícia começou a investigar e ele já mudou o comportamento. Ele percebeu que a polícia tinha descoberto. Mas como eles não tinham nenhuma prova concreta assim, ele não teria como deixar ele preso naquele momento. Só que aí a casa caiu de novo para esse safado. Imagem que suposto Anthony teria mandado para Christian, do esposo dela, e descobriram que aquela imagem não teria sido tirada de outra pessoa, sido tirada pelo próprio Daniel, do próprio celular dele. No mesmo momento, a polícia juntou o máximo de carros possível e foi ao encontro do Daniel. Policiais cercaram o mercado, o prenderam. Ele foi julgado e pegou prisão perpétua. Ele ainda ligava para sua mãe dizendo que ele não era culpado, que ele não era o culpado. Só que o irmão dele disse: cara, a casa caiu. Você é culpado sim. Não adianta mais você inventar desculpas. Então nem a família dele acreditava mais nele. Os filhos dele ficou ao cuidado da mãe da Christian e com a ajuda da mãe dele também. O Anthony deu uma entrevista dizendo que nunca tinha esquecido a Christian, que em todos aqueles anos nunca conseguiu se envolver mais com ninguém, que ele acordava e dormia pensando nela, que ela era o verdadeiro amor da vida dele e que agora ela tinha falecido, mas ele nunca ia esquecer ela. E esse caso é muito recente. O Daniel só foi sentenciado à prisão em abril de 2025. Ele não pode cumprir a sua pena em liberdade. Ele vai cumprir ela integralmente preso. E ele ainda tinha a cara de pau de ligar para a família dele, dizendo: ai, eu não sou culpado, pelo amor de Deus, eu não sou culpado. Só caiu para ele de novo. Porque quem faz o mal tem que lascar mesmo. Ex-namorada dele, polícia, e disse que ele já tinha feito isso com ela em outro momento. Quando ela tentou terminar com ele, passou por alguém que estava querendo machucá-la para que ela não terminasse com ele. Aí os policiais tiveram certeza absoluta. Não precisou de DNA, não precisou de digital, não precisou de nada disso, mas tiveram a certeza que Daniel foi quem tinha assassinado a sua esposa. Minhas considerações sobre o caso. Eu demorei cerca de 5 horas escolhendo esse caso, você. E eu fiquei chocada de verdade, porque assim, eu jurava que era o Anthony de pé junto. Eu digo, não, agora esse salafrário vai ser pego e não sei o que, não sei o que.
Quando chegou lá, meu Deus, era o marido dela. É mais certo o que eu digo a vocês. Não confiem em ninguém. Não tenha 100% de confiança de olho fechado em ninguém. Hoje em dia, mesmo as pessoas mais próximas podem nos machucar. Então devemos estar com os olhos abertos a todo momento. O que mais me chocou nesse caso não foi nele ter se passado por outra pessoa. Foi ele ter a cara de pau de fazer isso faltando 14 dias para o Natal, ter 3 filhos com ela e mesmo assim deixar os 3 filhos sem mãe e por último ele ter avisado a mãe dela para ir lá e a senhorinha ter visto o corpo da sua filha. Isso acabou comigo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no meu canal, dá aquele like que vai me ajudar muito e até o próximo caso.